Olá, irmãos da Igreja de Itaquarituba. Eu me chamo Jonathan Davi, sou presbítero da Igreja Presbiteriana de Lebon Regis, aqui no estado de Santa Catarina. Também sou irmão do pastor André Davi. Nesse momento quero pedir permissão para entrar no seu lar e compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. Nesse momento onde as coisas se tornaram virtuais, inclusive os cultos, mas sempre aquela lembrança de que a palavra do Senhor continua pura e verdadeira em nossas vidas. Mas antes de mais nada, eu quero convidá-lo a curvar sua cabeça, fechar seus olhos e que nós possamos nos dirigir ao Senhor em oração. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado por mais um momento, Senhor, permitir que estejamos juntos, ó Deus, em oração, em adoração, em clamor a Ti, ó Pai. Quero agradecer pela vida dos irmãos de Itaquarituba. Quero agradecer porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e temos a certeza de que o Senhor continuará nos direcionando com a sua boa mão. Nos abençoa nesse início de culto para que possamos estar focados na Tua palavra, ó Deus, com o coração contrito, ó Deus, e que nós possamos estar alegres também por saber que é no Senhor que nós encontramos a salvação. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, quero convidá-los para que vocês estejam abrindo junto comigo suas Bíblias em Salmos, livro de Salmos, capítulo 127. Salmos, capítulo 127. Então, vamos estar fazendo a leitura da palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 127. Então, a palavra do Senhor diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém. Então, irmãos, esse texto trazido por Salomão nos traz a ideia de que de nada adianta nós corrermos, nós tentarmos conquistar as coisas, nós ansiarmos pelas coisas, se não é o Senhor que está sendo a base disso tudo. Se não está sendo a vontade do Senhor a base disso. Hoje em dia, a humanidade está preocupada em fazer a sua própria vontade, aquilo que sente no coração. Mas olha a importância de que nós possamos entender que Deus é quem nos guia, a importância de entender que é Deus quem edifica. Todos os nossos sonhos, todos os nossos planos, eles só serão realizados verdadeiramente se estiver de acordo com a vontade do Senhor. Ainda diz no final: Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, nós sabemos das lutas que teremos. Nós já temos lutas no nosso dia a dia, na nossa vida. Mas feliz é o homem que tem no Senhor a orientação, tem no Senhor a edificação. Que nós possamos clamar para que Deus sempre nos edifique, que Deus continue edificando o seu lar, que Deus continue edificando sua vida, para que assim a gente possa cada dia mais ser feliz, sabendo que um dia estaremos ao lado do Senhor na eternidade. Amém? Então era essa breve mensagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Espero que nós possamos nos ver virtualmente, em outros momentos também. E agradeço mais uma vez por você permitir eu entrar na sua casa. Amém? Até mais. Todos que têm sede, os que fracos são, venham à fonte.
sede, dos que fracos são, venham à fonte, imergir o seu coração, a dor e a tristeza, lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração, cantamos Santo Espírito vem, Santo Espírito vem, todos que têm sede. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me faz-me saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o Satanás e ataque com vis tentações, ó
certo eu estou, que apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado, meu Salvador, foi pago de um modo cabal. Valeu-me, ó Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio, meu Salvador, em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Olá! O diamante é a pedra mais bela de todas. Seu valor é muito alto, custa até $1000 o quilate. Lembrando que um quilate pesa aproximadamente 200 miligramas. A Bíblia cita o diamante como uma das pedras encontradas na veste do sumo sacerdote, representando uma das tribos de Israel. Tal é o seu valor. Você encontra essa informação no livro de Êxodo, capítulo 39, versículo 11. Há também, na cultura popular, um filme do ano de 2006, chamado Diamante de Sangue, baseado em fatos reais. Ele conta a história de Vandi, um pescador que foi forçado a trabalhar em uma mina ilegal de diamante, em Serra Leoa, na África. Trabalhando lá, ele encontra um enorme e valioso diamante. Vandi, então, ao estar de posse de tamanha raridade e valor, tenta esconder o diamante dos capatazes daquela mina. Porém, aquele diamante trouxe graves consequências a ele e a sua família. Por isso, logo você acaba entendendo o título do filme. Assista a esse filme depois para você entender o que eu estou falando. Na África, os diamantes são encontrados aos montes e isso levou então as nações humanas a criarem em 2002 o processo de certificação Kimberley para certificar a procedência dos diamantes para combater a exploração ilegal e mortífera dessas pedras, já que antes não havia controle e as guerrilhas da África eram financiadas com a venda de diamantes fruto de trabalhos forçados e escravos, e os mesmos diamantes ilegais, através de maneiras escusas, entravam então no mercado legal. Essa ilustração sobre os diamantes
seu valor e até onde as pessoas chegam para conseguirem eles e vendê-los a fim de enriquecer, nos leva a pensar sobre o valor que há na vida humana, criação de Deus. Pois se uma pedra que o tempo irá destruir um dia, tem tanto valor, quanto vale a vida humana? E pensando mais profundamente, quanto vale a salvação eterna do ser humano? Você já parou para pensar na sua salvação? Você já parou para pensar se você tem necessidade de ser salvo dos seus pecados e das trevas por Deus? Quem paga o preço, então, tão alto pela salvação do ser humano? Quem garante que de fato há uma salvação? Se há salvação e ela for valiosa realmente, onde ela leva? Eu queria ler com você o texto do apóstolo Paulo, da carta de Efésios, capítulo 1, até o versículo 14, para nós então pensarmos um pouco sobre isso, e meditarmos e também aplicarmos para a nossa vida na prática. Leamos o texto. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Nesse texto, Paulo escreve seu louvor em relação ao propósito de Deus, quando, na eternidade, Deus escolheu, dentre a humanidade toda, um povo para ser seu. O texto apresenta de forma muito clara isso, e também que para esse propósito, para essa escolha, Deus, através de Jesus, efetuou a redenção dessas pessoas, salvando-as dos seus pecados e estado de morte espiritual nos quais elas se encontravam. E Paulo escreve também que a garantia, o selo de garantia desta redenção é o próprio Espírito Santo, o qual passa a habitar a vida das pessoas que fazem parte desse povo escolhido, a fim de que essas pessoas vivam para a glória de Deus e perseverem na fé em Jesus até o fim de suas vidas e além da morte. Paulo escreve essa porção bíblica inspirado por Deus, como toda a Bíblia é. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. A própria Bíblia nos conta na carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, Paulo está nos revelando a ação soberana, completa e perfeita da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um Deus, na salvação do seu povo. Ou seja, Paulo não deixa espaço algum para que nós venhamos a pensar que nós podemos nos auto-salvar ou nós termos algum mérito meramente humano diante de Deus para que Ele, porventura,
me salve. Paulo não deixa nenhum espaço. Você, é muito claro no texto, releia o texto depois de Efésios, para você ver que toda a ação de salvação que Paulo apresenta ali é exclusivamente de Deus. Alguns gostam, né, de usar o termo, é uma ação monérgica. Apenas um agente está fazendo essa ação. Então Deus é o agente exclusivo e primordial na salvação do ser humano. E Paulo então deixa claro que toda obra de salvação é justamente exclusiva de Deus. E o ser humano não tem poder algum para se salvar por conta própria. Ao entendermos então essa verdade revelada na Bíblia, nós podemos entender a beleza contida no texto, onde muito mais valiosa que um diamante. A salvação é a maior bênção que Deus pode dar a alguém. Você já conhece essa salvação? Se não, você não acha que é tempo de conhecê-la? Mas como conhecer? De forma muito simples. Eu digo para você, leia a Bíblia Sagrada. Ela é a revelação de Deus, ela é a palavra de Deus que revela a vontade de Deus, o plano de Deus, a obra de Deus para a vida do ser humano. E a salvação é um dos temas que a Bíblia retrata e revela, e quando você tem contato com isso, você acaba a conhecendo. Muitas pessoas duvidam que o ser humano é carente de salvação. Afinal, não estou correndo perigo. Para que eu preciso ser salvo? Obviamente que a salvação que Deus proporciona e efetua na vida do ser humano é a salvação eterna, o livramento da condenação eterna. Por mais que muitos duvidem dessa verdade, não significa que ela não seja real. E esta salvação então divina na vida do ser humano, miserável, pecador, carrega consigo a garantia de Deus de que ela é verdadeira e real. Pois essa salvação, ela tem garantia de procedência. Ela tem uma garantia de procedência. É comum encontrarmos nos supermercados, lojas e pontos comerciais muitos produtos, os quais desconhecemos a procedência. Mesmo que venham etiquetados, quem garante que de fato são o que as suas etiquetas dizem que são? Muitas fraudes ocorrem nesse meio, pois infelizmente, diante da ambição humana, muitos tentam ludibriar as pessoas para enriquecerem de maneiras ilícitas e pecaminosas. No meio religioso não é diferente, pois infelizmente muitos grupos por aí tentam vender uma salvação fraudulenta, uma salvação de procedência duvidosa, não bíblica. Vejamos, por exemplo, quando muitos ensinam que a salvação humana depende do seu querer, do meu querer, do querer humano e da nossa pecaminosa vontade, ilimitada pelo pecado, essa vontade. A procedência desse tipo de salvação é qualquer uma menos bíblica. Porém, o que a Bíblia ensina é que a salvação que Deus efetua procede do próprio Deus e sua vontade soberana sobre as suas criaturas. Logo, aquele que compreende a sua real natureza, afastado de Deus, e após, por uma ação do próprio Deus, em seu coração passa a compreender a salvação, tenha certeza da garantia da procedência de sua salvação, pois vem de alguém que é santo e puro, e que escolheu nele mesmo aqueles que são seus. Proceder de Deus, então, é um privilégio. Não há dinheiro que pague. É ter um relacionamento pessoal com o Criador. É ter paz com Deus, ou seja, é pura graça de Deus na vida dessa pessoa. A procedência do povo de Deus vem desde a eternidade. O texto é muito claro quando fala isso. Portanto, aquele que conhece a Deus sabe de onde veio e para o que vive. Veio de Deus e vive para a glória de Deus. Essa salvação que Deus proporciona ao ser humano também tem a garantia de qualidade. Tem garantia de qualidade. O que garante a qualidade de um produto é o seu aspecto, sua embalagem, seu estado de conservação, mas principalmente, quase que exclusivamente, a sua marca. Por isso, quando você escolhe um produto e o compra pela marca que carrega, é porque já experimentou e aprovou mesmo como algo bom.
Somos levados a comprar pelo que vemos e julgamos ser bom. No entanto, perceba uma coisa: Deus não escolhe o seu povo por causa da suposta embalagem bonita que esse povo tem. Pelo contrário, Deus escolhe os seus justamente em um estado de putrefação e morte. Depois aqui da mensagem você continue a leitura, Efésios capítulo 1 e também, especialmente o capítulo 2, capítulo 2 de Efésios, para você perceber isso que eu estou falando. Encontrar na Bíblia, né, isso que eu estou falando, que Deus escolhe o seu povo, escolhe as pessoas justamente num estado de putrefação, de morte em delitos e pecados. O padrão de Deus para escolher e salvar é totalmente diferente do nosso padrão, que é imperfeito. Por isso a marca que Deus vê e pela qual Ele escolhe os seus é justamente porque essa marca qualifica os escolhidos de Deus para serem feitos filhos de Deus. Ou seja, essa marca é o trabalhar do Espírito Santo na vida dessas pessoas. Aquele homem e aquela mulher escolhidos por Deus na eternidade, agora viverão de forma diferente de como viviam antes de serem alcançados pela graça divina. A qualidade antes podre, fétida, agora será excelente, pois quem habita nele ou nela é o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. O que qualificará essas pessoas não são elas mesmas, mas o Deus que agora habita nelas. Uma pessoa que não conhece a Deus não apenas sabe sobre Deus, porque muitas pessoas acham que sabem sobre Deus, sobre a existência de Deus. Se você perguntar para várias pessoas se ela acredita em Deus, de alguma forma ela vai dizer que acredita, mas a diferença entre você saber ou dizer que acredita e conhecer realmente a Deus é muito grande. É um abismo entre essas duas coisas. Porque uma pessoa que não conhece a Deus, ou talvez apenas pense que conhece, ela vive como quer, ela pensa o que quer, tem uma vida toda desregrada, uma vida imoral até mesmo, não está interessado nem disposto a ouvir das coisas de Deus. Já a pessoa que Deus tem como seu povo tem qualidade no seu viver, pois vive como Deus quer, pensa como Deus quer que ela pense, tem a palavra de Deus como regra da sua fé e da sua prática diária. Ela está interessada no reino de Deus e disposta a testemunhar sobre Deus. Então, essa pessoa tem garantia de qualidade. A pessoa que teme a Deus e é salva por Deus, ela passa a ter um modo operandi, um modo diferente de ser e de agir. E uma outra coisa, que a salvação que Deus proporciona na vida do ser humano tem, é a garantia de chegada. Você provavelmente já comprou um produto pela internet e você, após fazer o pedido e o seu pedido ter sido aprovado, acompanhou o envio através de um código que recebeu. Tenho certeza disso. E mais, você provavelmente pelo menos uma vez no dia acessou o sistema da empresa transportadora para saber onde o seu pedido estava naquele dia. E isso gerou uma expectativa pela chegada do produto. Isso especialmente acontece, né? Quando você, por exemplo, gosta de ler e você compra um livro. Você não vê a hora que aquele livro chegue para você poder abrir, desembalar, cheirar as suas páginas. Porém, quão frustrante é quando você acessa o código lá no sistema e está escrito: por um erro do sistema, o produto retornou ao destino de origem e estará sujeito a novo envio. Essa situação cria um misto de frustração e água fria em nós, pois a nossa expectativa da chegada fora frustrada. E lá se vai pelo menos mais 1 ou 2 semanas de uma eterna espera. Isso se outro erro não acontecer. Os produtos, após a sua fabricação, eles entram naturalmente num processo de depreciação. Até mesmo os produtos ditos novos, como por exemplo um carro, quando sai já da fábrica, já há um processo de depreciação no seu valor, no seu preço. Pois as coisas materiais são temporais, estão sujeitas às intempéries do tempo e geralmente não atingem o chamado limite de vida útil, ou seja, não chegam de fato ao seu limite.
diferentemente das coisas temporais. Muito diferente. A salvação, por ser eterna, tem a garantia de sua permanência eterna. Logo, aquele que foi escolhido por Deus para a salvação está salvo eternamente. Não perde a salvação. Essa é uma revelação, uma realidade, uma verdade revelada na Bíblia. Aquele que de fato é salvo por Deus, através de Jesus Cristo, e tem a sua vida trabalhada pelo Espírito Santo, ele não perde a sua salvação. Salvação não é algo que você tropeça na rua, cai do seu bolso e você perde. Se de fato Deus te salvou, você é permanentemente e eternamente salvo, porque quem garante isso não é você. É o próprio Deus que garante a sua salvação. O eleito e a eleita por Deus para a salvação e para ser povo de Deus tem a garantia de que, uma vez já desfrutando aqui na terra da certeza da eternidade, chegará a promessa de Deus de um lugar eterno, atemporal, e que Deus tem preparado para o seu povo. Viver após a consumação, de todas as coisas. Essa garantia é aplicada na vida dos escolhidos pelo Espírito Santo, o qual sela, ou seja, confirma essa garantia, preservando a fé dos filhos de Deus. A chegada ainda está por vir, mas ela já está garantida. Não se sabe quando, porém essa garantia é viva no coração, mente e corpo do povo de Deus desde já. Em um dia que ninguém sabe, somente Deus o sabe, Jesus adentrará definitivamente a história humana e haverá então o encontro do povo de Deus com o seu Senhor e com este lugar tão esperado. Quem garante é o próprio Deus em sua palavra. O povo de Deus tem garantia de onde veio, de como vive e para onde está indo. Garantia de uma chegada certa. Então eu gostaria de aplicar aqui em nossa mensagem, para a nossa vida, algumas reflexões sobre essa verdade da salvação que nos dá garantia e é garantida pelo próprio Deus. Pergunto para você, qual é a melhor vida para que você e eu tenhamos, para que você e eu vivamos? Uma vida apenas temporal e baseada em coisas passageiras que desvanecem com o passar da história e que não dão nenhuma garantia real para aqui, muito menos para a eternidade? Ou uma vida eterna de paz com Deus, garantida pelo próprio Deus, que não desvanece, que é atemporal, não está sujeito ao tempo, às mudanças do tempo, e que garante salvação eterna para mim e para você? Reflita, repense, busque a Deus, pois Ele garante salvação a todo aquele que reconhece o seu senhorio e poder. A garantia já está revelada na Bíblia. O texto de Efésios é muito claro, mostrando essa garantia que Deus dá de sua salvação ao ser humano. Essa garantia já está em sua vida? Se você morresse hoje, nesse exato momento que você está ouvindo essa mensagem, você tem certeza para onde você vai e com quem estará? Não baseado em um achismo pessoal, não baseado em que alguém te falou, até mesmo alguém que está fazendo uma mensagem aqui online está te falando, mas o que a Bíblia revela. Você tem essa garantia de que após a sua morte, ou como creem os cristãos, na volta de Cristo, você habitará eternamente com Deus? Ou, infelizmente, a sua vida estará condenada eternamente às trevas e ao sofrimento, que são reais? Porque a Bíblia assim o revela. Que Deus, então, tenha misericórdia de nós. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitem em nós e apliquem a mensagem da salvação, que é tão necessária e que é tão garantida por Deus na sua palavra. Que Deus então nos abençoe e até a próxima mensagem.
Um abraço. Senhor Deus, nós oramos a Ti, pedindo que a Tua misericórdia esteja sobre nós, o Senhor esteja nos perdoando das nossas falhas, dos nossos pecados. Oramos, Deus, também pedindo que essa mensagem revelada em Efésios, essa palavra do Senhor revelada em Efésios, que fala de algo tão necessário e que o ser humano tem carência, Deus, da Tua misericórdia, da Tua graça e, por consequência, Deus, da Tua salvação eterna. Essa mensagem ela fique falando muito alto em nosso coração e que nós possamos refletir na beleza, Deus, do que é ser salvo. Porque de nós não temos nada para lhe dar, de nós, Deus, não temos nada para oferecer, mas o Senhor nos deu tudo por graça, através de Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor aplique e que essa mensagem, Deus, a Tua palavra, ela possa de fato fazer sentido e ter sentido no nosso dia a dia. Quando nós desanimamos, às vezes, quando nós nos frustramos, quando nós ficamos abatidos, que a certeza da salvação em Jesus Cristo, por obra do Espírito Santo em nós, por um ato de graça do Senhor, venham, Deus, a nos levantar, nos animar, para que nós possamos continuar a nossa caminhada, independente de circunstâncias, felizes, porque somos felizes na Tua presença. Abençoa, Deus, o Teu povo durante essa semana, abençoa, Deus, a nossa vida durante essa etapa que a humanidade tem passado, de uma pandemia. Nos dê sabedoria, nos dê orientação e nos dê, Senhor, da Tua graça, força dobrada a cada dia, para que nós tenhamos forças e tenhamos, Deus, o ânimo cristão, de seguidores de Cristo, de discípulos de Cristo, para sermos agentes de luz, sermos sal da terra também, Deus. Abençoa o Teu povo em nome e por amor de Jesus Cristo. E agora, irmãos, que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, o Filho, e a eterna compaixão e consolação do Espírito Santo estejam sobre nós, povo do Senhor, que está espalhado pela face da terra e hoje encontram-se cada um em seus lares. Amém e amém.